Man, bom dia, estamos no ar. My man, bom dia, pá. Como Bom é que isso dia. vai? Mais um dia. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023. Uhum. Estamos, dia fantástico, lindíssimo de sol, Um dia magnífico aqui em hoje, Madrid. realmente. Hã? Uhum. Madrid, capital da Espanha. Da Espanha. Da Ou como Espanha. alguns gostam de dizer, e que é correto, efetivamente, mas eu não gosto tanto dessa definição, do Reino de Espanha. Mas Bom, efetivamente, a gente mas vive num reino. realmente é um reino, não é? Exato. A sorte que nós temos é que não somos súbditos. É verdade. Somos forasteiros. somos, somos Somos vizinhos, forasteiros. estamos aqui autorizados para. Sim, somos forasteiros. Sim, forasteiros. Olha, Cá está. falando de Madrid, voltei outra vez um pouco a ligar, bom, a estar um pouco mais ligado com o Facebook e tenho estado a ler os posts dos portugueses que vivem em Madrid. Aham. Há uma coisa interessante ali, hein? Ou seja, se tens tempo para filtrar, saem coisas interessantes, mas também vejo que há muita. Porque há dois grupos. Há um que é portugueses em Madrid e outros portugueses que vivem em Madrid. São dois grupos diferentes e cada um tem a Anda. sua. Sim, acabei por me dar conta disso no outro dia, porque, Ok. não sei, Eu acho que eu só conhecia os portugueses que, que vi, que vivem em vivem em Madrid. Madrid, claro. Esse é o que A Vânia. a Vânia Colasso, não é? Vânia Colasso, que é a Pois é. administradora desse, desse grupo no Facebook. Mas tenho estado a acompanhar um- umas histórias que são publicadas no outro grupo do eldiario.es ou se calhar estou enganado, não sei se bem se é o eldiario.es ou é Uhum. outro, mas que tem muitas notícias de Portugal, mas relacionadas com Espanha. Ok. E o tipo que faz isso é um tal David, não sei das quantas, pá. Eu peço imensa desculpa não estar, devia estar melhor informado. Também não, já sabes que Sem isto. dúvida, mas pronto. Não, mas. Sem dúvida, Não, pronto. mas é aqui esta questão de fazer isto sem o guião, não é? Nós nunca fazemos isto com guiões e eu posso, enquanto estou a falar, procurar essa informação. Mas nota-se Hum, inclusivamente a ralentização da tua voz, claro, claro, claro. nota-se Porque obviamente. nota-se porque Então não eu. há problema, o meu amigo vai lá à procura que eu preencho este espaço. Então vou entretendo os nossos ouvintes e os nossos espectadores, pois explicando-lhes que hoje, fora do que é o nosso hábito, estamos a gravar com a luz do dia. É domingo, como tu bem disseste antes, dia 5 5 de fevereiro. de fevereiro, e eu até comentava com o nosso amigo Hugo isto, eu agora estou-me a dirigir unicamente aos nossos e às nossas espectadoras, porque o nosso amigo Hugo está à procura de uma informação vital para a continuação deste programa. Então, eu estava a dizer ao Hugo que provavelmente deveríamos mudar os nossos hábitos de gravação para gravar durante o dia, porque eu sinto que a minha iluminação melhora, tendo em conta, obviamente, que o Hugo está muito mais apetrechado do que eu. Apetrechado provavelmente é uma palavra que também não é portuguesa, de maneira que vou proceder à tradução. O Hugo está muito melhor equipado do que eu do ponto de vista técnico. Aliás, isso é uma constante deste podcast desde o seu início e é algo que eu já mencionei em várias ocasiões. No entanto, eu acho que se nós gravamos durante o dia, tenho uma melhor iluminação, portanto, sinto-me um pouco mais perto do ponto de vista técnico e escénico do nosso amigo Hugo. Nosso amigo Hugo, bom dia. Bom dia, já Então, estamos de volta. já tem informação Já tenho pertinente e que informação. quer partilhar? Faça favor. Portanto, o David L. Serna, não sei o que é que será, o que é que corresponderá ao L, mas David Luiz, provavelmente, e se calhar até então o brasileiro. site chama-se ladiscussión.es. Não tem nada a ver com o que eu tinha Olha, dito não antes. tem nada a ver com o que o meu Nada com o que eu amigo tinha tinha dito dito antes, antes. portanto, aí a importância de verificar a informação. Exato, Magnífico. contrastar. Por Rigor, isso, por rigor, isso, rigor por jornalístico. isso, claro, Olha, eu, como tenho carteira de claro. jornalista, Uhum. não tenho carteira, mas tenho valores. Exato, sim. Eu também não sei como é que são as carteiras de jornalistas. São de pele, se Tenho são de valores, tenho velcro. valores. Mas exato, Bom, exato. mas a questão aqui é a seguinte: pronto, encontrei este David L. Serna, Que tu assumes já que que eu é parto já de um princípio português. que ele é espanhol, Que é espanhol, exato. sim. Não. E tem partilhado neste grupo, não no grupo que tu conheces, mas num outro Uhum. grupo,
Pá, notícias que me chamam a atenção e que eu acho que são interessantes também de partilhar e de ler. Há uma notícia, por exemplo, de há uns dias, aliás, de há 13 horas atrás, que Portugal quer melhorar as suas ligações de comboio com Espanha. Que isto Claro. é um tema que já se. Eu acho que eu e tu já falámos sobre isso em algum momento, mas Sim, também não profundizamos muito. já falámos de muitas coisas ao longo Sim, destes anos. mas é esta questão, porque parece ser um never-ending story com as ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha, que tanta história tem, não é? Até já Uhum. falámos desse comboio fantasma que durante a pandemia Durante a pandemia foi foi uma coisa incrível, maluco. não é? Uma Uma, automotora, uma uma automotora, automotora ou uma automotora. Uhum. uma locomotora, não é? Que transportava pessoas de um país Sim, para o outro. que continuou, quer Exato, dizer, o meu trabalho como se fosse um ente autónomo, não é? Ou exato. seja, como se não tivesse condutor, Seria a fosse a típica própria história. máquina que Tu tenha lembras, decidido. tu lembras dessa série de há muitos anos atrás do Twilight Zone, a Quinta Dimensão? Acho que se chamava a A Quinta quinta Dimensão, não era? dimensão, sim. Sim, Ahm, mas lembro-me do título, mas não me lembro mas, de mas, mas seria uma história típica do género ou seja, de que a vida nesse espaço, não é? Ou nesse território, nesse bocadinho de terra, uhum. é como se fosse exclusivo, ou seja, como se o resto do mundo Sim, não existisse, como se o tempo tivesse continuou com a parado aí. sua dinâmica, Exato, exato, e alheios a qualquer exato, coisa exato. que sucedia, mesmo que fosse a nível mundial. Exato. Bom, mas Portugal neste aspecto, pelos vistos, o governo português tem muito clara, digamos, a visão que tem para uma possível ligação ou melhoria das ligações ferroviárias com o país vizinho, neste caso Espanha. Uhum. Sim, porque não há outro país vizinho para a esquerda. Eu quer dizer, está aí Marrocos, mas não somos tão vizinhos de Sim, Marrocos como mas, é a Espanha, mas pronto, obviamente. exato. E, hum, mas pelos vistos, a prioridade de Portugal está mais enfocada para o norte de Portugal, ou seja, Galiza, do que Claro. propriamente este de Portugal. Terá a ver com a atividade económica? Tem a ver Porque com isso, provavelmente há mais, mas eles querem, intercâmbio, digamos assim, económico, eles no querem norte? melhorar as ligações com Vigo. Eh, Atualmente, as ligações que existem de comboio entre as duas cidades, Vigo e Porto, acho que são 2 horas e pico de trajeto. Eles querem melhorar isto para 1 hora, querem instalar Uhum. um comboio, digamos, rápido, uma linha rápida. Aham. Isto já se falou há uns anos, quando Espanha e Portugal tentaram entrar em acordo com esse projeto de criar uma linha rápida, uma linha ferroviária rápida, que ligasse Madrid e Lisboa, as duas capitais. Claro. Mas os portugueses queriam que essa ligação fosse feita através do norte de Espanha e não diretamente por Badajoz, não, digamos que seria, digamos, por lógica territorial, uma linha mais direta, mais vantajosa. Mas os portugueses queriam Com aproveitar Lisboa. com Claro, Lisboa, exatamente. Hum, o que se passa, sabes o que é que acontece? Que se nós olhamos para o mapa, hum, ah, a lógica que tu falas do trajeto entre Madrid e Lisboa via Badajoz uhum. é provavelmente a mais lógica do ponto de vista rodoviário. Sim, de carro. Yeah. No entanto, se nós olhamos para o mapa, Madrid Uhum. está mais ou menos na mesma linha, Sim. como seria latitude ou longitude? Longitude, não sei, Longitude. não sei. Eu diria longitude. Longitude do Porto. Uhum. Ou seja, quase que em linha Sim, porque reta, latitude é para cima e longitude é de lado, é os exato. laterais. Portanto, Madrid está praticamente na mesma longitude que o Porto. Uhum. Então, se calhar em linha reta, Yeah. Madrid-Porto, e então depois provavelmente Teria mais sentido, não é? Porto-Lisboa. Obviamente aqui não poderíamos falar, se houvesse dinheiro e se houvesse vontade, bem, se calhar vontade até há, o que não é dinheiro. Hum, eu até defendo, ambas ligações, Uhum. que se faça uma ligação Claro, uma coisa Madrid-Porto e não teria que Madrid-Lisboa. implicar, digamos, Madrid-Porto e sim, mas Madrid-Lisboa. os espanhóis não Pensa estavam de que acordo com isso. claro, sim, mas depois também tem a ver tens que ver que, em termos de infraestruturas, há mais investimento por parte dos espanhóis do que por parte dos portugueses. Uhum. Porque em termos de quilómetros de linha férrea, têm que construir mais os espanhóis do que nós. Sim, Porque, sim, porque eles Portugal. têm, eles têm de Madrid a Badajoz 400 e tal quilómetros e de Elvas, ou do Caia, da Sim, fronteira do Caia a Lisboa, pouco menos de 200 quilómetros, não yeah. é? Mas agora imagina Uhum. que o sistema AVE, Alta Velocidade Sim, Espanhola,
O sistema do AVE se implementa para Madrid-Lisboa, Uhum. Madrid-Porto, mas pronto, nós somos de Lisboa, Sim, não tenho nada contra o Porto, mas pronto, falo das minhas necessidades pessoais, não é? Ah, Imagina o que é poder ir, como tu sabes que eu ultimamente tenho ido várias vezes a Barcelona sim. de comboio, Uhum. imagina o que é ir de Madrid a Lisboa, à Estação do Oriente, por exemplo, Uhum. que é agora a estação central, digamos assim, ir de Madrid a Lisboa em 2 horas e 45 minutos. Uhum. Sendo que tu podes chegar à estação de Atocha, aqui em Madrid, Claro. meia hora antes de sair o comboio, Uhum. inclusivamente podes chegar 20 minutos antes de sair o comboio, estás no centro da cidade de Madrid e vais à estação do Oriente, que não está no centro de Madrid, Uhum. obviamente, de Lisboa, perdão, mas com boas conexões, tens metro, tens autocarros, tens forma de chegar ao centro da cidade de uma forma mais Sim. cómoda. É maravilhoso, pá. E Eu eu hum. acrescento mais, desculpa lá interromper e Sim, sim, não, termino não. já. Em menos de 6 horas e confortavelmente, Uhum. vais de Lisboa a Barcelona. Sim, sim. Em Mas menos o de 6 Madrid horas. Lisboa, ou seja, a distância entre Madrid e Barcelona anda à É volta igual, dos claro. é Então igual, é exatamente igual. Eu da nossa, quer dizer, voltando ao ponto de vista pessoal e à visão muito pessoal. uhum. Eu daqui à casa dos meus pais e daqui à casa dos meus sogros é exatamente a mesma distância, Yeah. 650 quilómetros. Não, mas eu tenho visto, e isto é uma questão que essa experiência que tu tiveste, a última viagem que fizeste a Barcelona foi com a Irio? Foi com a Írio, que é, obviamente, porque aqui liberalizaram o mercado Exato. dos comboios, e então entraram duas empresas, uma italiana, que é a Írio, Uhum. e a Ouigo, que é Que é francesa, francesa. e também a própria empresa espanhola, a Sim, a Renfe. Renfe, Uhum. homóloga Criou. da CP, Yeah. criou a linha de negócio low cost, Uhum. que é a Avlo. Ok. Avlo, que é alta velocidade, low cost. Claro. A questão aqui é a seguinte: todos usam as mesmas linhas, portanto, aqui não há nada de. A única questão a nível de inovação digamos, uma pouca expansão e abertura do mercado, mas a nível de inovação realmente não está a existir, porque as linhas férreas são as mesmas. Uhum. Há é mais, digamos, um aumento de frequências, um aumento de capacidade e de disponibilidade. E, obviamente, uma abertura do mercado que permite uma melhor concorrência. Isso é fantástico. Agora, a nível de inovação, toda a Europa ainda tem que desenvolver-se e avançar muito, 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 porque não há nenhuma, ou seja, das cidades europeias, as capitais europeias entre si não estão ligadas diretamente. Diretamente. Depende, Diretamente. depende. Depende do quê? Ah, pá, de que O capitais desenvol- europeias estás a os, falar? os desenvolvimentos que se fizeram ao longo dos anos, ao longo das décadas, dentro, Uhum. internamente em cada país, foram sempre a nível doméstico. Ou seja, a França expandiu o TGV desde o centro, ou seja, desde Paris para fora, mas para fora, para, digamos, para as províncias, para o resto de províncias, de algumas províncias Não, desculpa lá, francesas. em Espanha, em França tens o Eurostar. Mas o Eurostar é um acordo, é a única coisa que existe, digamos, é o único acordo que existe entre cidades que realmente estendeu ou abriu o Canal da Mancha para que os comboios de França pudessem chegar a Londres de uma forma direta, mas é dos únicos acordos que existem, das únicas. Não, há mais, há mais. Há o Thalys. Há o O que é o Thalys Talis? Train. Pois o Thalys, tu estás conectado de Paris, Bruxelas, Paris, Amsterdão. Mas é o mesmo comboio? Sim, sim, é sempre o mesmo comboio. Não tens que mudar de comboio. E é o TGV? A linha rápida? Não, não é uma linha Mas rápida, é isso que, mas mas é isso que eu estou a é falar. um Thalys. Mas Tu estás eu, a eu falar da refiro-me. linha de alta Peço desculpa, velocidade. sim, exato. Se não ficou Ok. claro, ok, estamos a Sistema de falar. alta velocidade. Exatamente, Oh, peço desculpa se não ficou claro sim, isso. sim, Eu estou a falar de TGV, ou seja, train à claro. grande vitesse. Train à grande vitesse. J'aime beaucoup cette définition. Oh, C'est un train à grande c'est bon. vitesse. D'accord. Pronto, mas era essa a questão. Vous voulez maintenir le programme en français Não, maintenant não, não, ou não, non? não, 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 C'est pas un eu não programme, c'est un falo. magazine, je ne sais pas, Un fait divers. podcast, c'est un De podcast. podcast. Ok, d'accord. É bonito o francês, É hein? lindíssimo, é Sonoramente uma é uma língua, língua muito é bonita. quase tão bonita O como po a nossa. não, o português é muito bonito, mas o português invoca mais nostalgia. Aham. O francês invoca uma coisa plus sensual, não é? Uma coisa mais sensual, não sei. Sim. Não sei. Bom, continua lá, peço imensa desculpa de interromper e, está bem também
aclarar que tu referias-te ao comboio de alta velocidade. Sim, sim, Dá-me só um segundo, magnífico. dá-me só um segundo. Vamos continuar. Ok. Está bem aclarar que tu referias-te ao comboio de alta velocidade, à Comboio de alta linha de alta velocidade. velocidade. Exatamente. Sim. Continua, peço imensa desculpa então. Não faz mal. Ainda bem que não faz mal. Não faz mal. Não me digas que já te esqueceste com a minha interrupção. O Não, que porque é que ias eu dizer? estou a Não. ouvir um pouco de interferência do teu lado e estou a ficar preocupado. Dá-me só um segundo. Ah, caraças. Vê lá só o cabo que pesa muito. O carro pesa muito. Não, Ui. já. Diz lá, colegas. Olá, olá, olá. Olá, olá, olá. Perfeito. Depois deixas isto assim de forma crua ou editas? Não, eu vou deixar isto assim. Boa, Sim, perfeito. Para que as pessoas vejam que nós não somos perfeitos, embora as pessoas tenham esta percepção de que nós dominamos a perfeição, mas não é o caso. não é o caso. A Não é? tecnologia às vezes pega-nos um pouco a partida. Ora, aí está. É a tecnologia, não É somos a nós. tecnologia, não somos nós. Continua. E, não, mas era isso que eu estava a falar, que a nível europeu os países não têm trabalhado muito nessa direção, não têm desenvolvido realmente umas ligações para melhorar as linhas rápidas entre os países e a Irio agora está a aproveitar um pouco este momentum que os portugueses e os espanhóis, digamos, querem trabalhar nesse sentido, mas ainda estas dificuldades entre, ok, queremos ir por aqui, mas os espanhóis dizem que não querem ir por ali, querem ir por aqui. Então esta dificuldade, mas a Irio está a pressionar um pouco Ah, não sabia, não nesse sabia. sentido para melhorar realmente, para que entrem em acordo e que realmente melhorem e que consigam uma ligação direta entre Madrid e Lisboa, que seria fantástico. Claro, Magnífico. desde uma lógica económica, não sei se tem sentido, mas pronto, ligar as duas capitais europeias seria realmente alimentar Lisboa de passageiros que venham desde Madrid ou desde outras cidades que depois liguem com Madrid, mas esta ideia eu acho que existe mais de trás uma ideia de um hub, não é? Deste ponto cêntrico Sim. para Uhum. depois distribuir-se para o resto do território, não é? Não sei. Eu acho que se calhar tem que começar a deixar já de pensar no ponto de vista económico unicamente e pensar no ponto de vista ecológico, porque se calhar é melhor, se calhar não, é claramente melhor que cheguem milhares de passageiros a Lisboa de Uhum, comboio que de avião. uhum. Sim, Que de avião. Eu no outro dia, na semana passada, foi a semana passada que eu estive em Lisboa. Ahm, Chamou-me a atenção, claro, até ia com o Filipe e chamou-me a atenção, acho que era com o Filipe que eu estava. Sim, claro, as pessoas lá não são conscientes já, e eu, provavelmente, enquanto vivia em Lisboa, nunca fui consciente. Mas estávamos a dar uma volta uhum. e cheirava, e estávamos a dar uma volta pela zona da Penha de França. Aliás, exatamente, foi com o Filipe e foi na zona da Penha de França, ao chegar às piscinas da Penha de França, e cheirava a querosene, cheirava Sim, a aqui em combustível Barajas dos. acontece. Claro, e cheirava a combustível dos aviões. Yeah. Ou seja, não é só um cheiro, tu estás a respirar Hum, as micropartículas yeah. desse combustível. Não, Mas aliás, claro, uma pessoa não é consciente disso. sim, yeah, sim. Não, há zonas, por exemplo, onde vivem os nossos amigos Jorge e o Fernando, Hum, pela província de Cádiz, há hum, uma, hum, há uma concentração, há certas zonas em que o ar que respiram é super perigoso. Há zonas que eles já têm como marcadas, limitadas como zonas tóxicas, por assim dizer, por causa da grande quantidade de querosene ou de petróleo, ah, da gasolina refinada, porque há refinarias pelaquela zona. claro, na zona de Sim, Algeciras exato. e Gibraltar e essa Yeah, zona. Sim. Aliás, nós estamos a falar aos nossos e às nossas telespectadoras desde Madrid, uma cidade que, ao contrário do que diz o presidente da Câmara e a presidenta da comunidade, ah, Madrid tem uma qualidade de ar, em ocasiões, paupérrima. yeah, sim. Ou seja, as coisas como são de muito baixa qualidade. Hum, E isso tu também já viste isso, que eu acho que já falei disso uma vez contigo, de quando a gente vai dar um passeio à serra hum. e olhamos a Madrid, a chamada boina, não é?
seja, é impressionante essa camada sim. visível Yeah. de ar contaminado que sobrevoa Madrid. Hum. É impressionante. Pois sim, esperemos que dentro de uns anos e que a gente possa ver e possamos ir a Lisboa de comboio. E Hum. pronto, para que os nossos ouvintes do Porto, que eu tenho um feeling que pelo menos um ou dois há por lá, ah, que a gente possa também viajar de alta velocidade ao Porto. Aliás, eu só Aliás, quando teve sim. aqui o meu primo, desculpa lá, quando teve aqui o meu primo Mário Rui, Uhum. com o namorado, com o David é de Braga, Uhum. e eles demoram mais tempo de Lisboa a Braga Oh, do uau. que eu de Madrid a Barcelona e pagam mais do dobro Sim. para ir de Lisboa a Braga do que eu pago para ir de Madrid a Mas Barcelona. transporte Atenção, público? Comboio? de comboio, Sim? comboio, utilizando como Uau. comparação, para que seja ainda mais certeira a comparação, Yeah. estamos a falar do mesmo meio de transporte, Yeah, yeah. comboio. Isso é impressionante, não Cena. é? Yeah. Impressionante. Não, Mas tem é que haver assim. aí muito trabalho, muito mais desenvolvimento sobre isso, porque nesse aspecto, porque eu acho que só há vantagens realmente, não é? Bom, para o negócio das companhias aéreas, talvez não. Vendo dessa perspectiva, não é? Por exemplo, mas ainda assim, por exemplo, o facto de existir uma linha rápida, e eu acho que é um bom exemplo, entre Madrid e Barcelona, não tirou para nada negócio à Ibéria, que tem o ponto aéreo que a cada hora sai um avião, não é? Não, não, de maneira nenhuma. Por isso, nesse sentido, Maneira não há. Mas, se calhar, a nível, quando já é o uma questão de o percorrer mais distância, talvez claro. tenha mais Não, a impacto. única coisa que pode tirar o negócio à ponta aérea é a batalha dos preços, Yeah, obviamente. exato, A batalha dos preços, pá. E claro. e e claro, nós no outro dia fomos, ida e volta por pessoa, Uhum. por 50 e poucos euros. Bom, yeah, isso é muito bom. Quando uma boa oferta no AVE, não Uhum. na low cost da Renfe, senão no AVE, na linha regular, digamos assim, Uhum. do comboio, um bom negócio é ir 60 € por trajeto, ou Yeah. seja, 120 ida e volta. Uhum. E digo-te uma coisa, ou seja, o os comboios são totalmente novos, Yeah. também teremos que ver como é que evolui a manutenção e o cuidado dos comboios com o passar dos anos, mas são totalmente novos, Uhum. e e o pessoal a bordo é bastante amável Sim. e já está, ou seja, É uma tem tendência. 3 Já quartos. viste que é uma tendência que, ao fim e ao cabo, sempre tivemos neste tipo de negócios, né, nas comunicações, nos transportes. Sempre houve digamos, um monopólio por parte normalmente por empresas estatais, que depois, à medida que vai avançando o tempo, acabaram por abrir-se, não é, nos mercados, e que depois começaram-se a introduzir pequenas empresas que aproveitavam as infraestruturas já montadas por essas mesmas empresas, não é? E vimos isso com as comunicações aqui, que a Telefónica sempre era a única, digamos, que existia, e existiu durante muitas décadas, até que começaram a liberalizar o mercado e a permitir a entrada de empresas, diferentes empresas para a concorrência, não é? Que permitiram baixar os preços, permitiram, digamos, a expansão da internet, a melhora das Uhum. comunicações, das infraestruturas, tudo isso, Sim, não é? o que se passa é que aí já entramos em questões políticas e não é tão real Uhum. essa concorrência, não é? Não, vamos liberalizar o mercado para que as pessoas tenham a possibilidade de comprar mais económico. Uhum. E há vários exemplos que esse liberalismo económico capitalista é, é falso, não é? Uhum. Basta ver, e não quero entrar em política já. Como é que tínhamos dito? Era aqui nesta zona, não? Era aqui nesta área, por causa da iluminação, digo. Ahm, vou-te dar um exemplo, por exemplo, há dois exemplos claros. Ahm, Tarifa de telemóvel, Uhum. e se calhar na tarifa de telemóvel ainda tens, pelo menos em Espanha, ainda tens mais opções de conseguir realmente Uhum. fornecedores muito económicos. Uhum. Não, vou retirar o exemplo da telefonia móvel, dos telemóveis, das tarifas. Mas na gasolina, Uhum. gasolina, no mercado livre, tu passas pela Cepsa, Não, sim. passas pela Shell, passas pela Galp, que está aqui em Madrid também, em Espanha, passas por BP, passas Repsol. por Repsol, têm todas o mesmo preço. Yeah. Então onde é que está?
a concorrência Não, a questão, do mercado livre. nos combustíveis é diferente porque eles baseiam-se Pois ou então, seja, na pois então que obtenção tenham uma empresa do. estatal. Não, Tenham uma empresa estatal e já está. mas aí é diferente porque os baremos, ou digamos, as referências, é como as moedas, ou seja, a bolsa, digamos, do mercado vai, digamos, o preço do petróleo Então, mas isso é como tudo, está querido. centralizado, ou seja, não é Isso é como centralizado, tudo. não, mas é diferente porque eles ao fim Está e ao cabo está regularizado, mas eles regularizado e obtêm todos compram ao mesmo preço. exatamente, e por essa razão vendem ao mesmo preço. Que é mentira, que não Não, compram todos ao mesmo preço. sim, ou seja, a Shell, bom, isso eu não sei coisa, mas a nível de Claro. mercado, ou seja, Não, porque eles compram combustível a 3 anos, a 5 anos, a 7 anos. já não sei se é assim. Claro, sim, mas isso até as próprias companhias aéreas faziam isso. Mas, Tu lembras yeah, quando a gente trabalhava sim, na British Airways? Que a British Airways houve uma vez que fez um grande negócio, claro, que porque comprou comprou combustível preço muito baixo. a preço muito baixo, no entanto, continuou a subir os preços dos bilhetes, pelo aumento do Grande negócio. pelo aumento não, claro, por isso é o que eu te estou a dizer, não é justo e não é Yeah. real, Mas eu não sei se isso ainda porque continua a ser aproveitam-se. assim. Não sei, não sei, mas então é a tal Porque história. hoje em dia o preço dos, especialmente tu vês, e se Hum. calhar estamos-nos a desviar cada vez mais, mas Sim, sim, estamos-nos a desviar e ehm, tu tinhas uns assuntos aí. E se calhar não, até mas a questão do começamos preço da a entrar num gasolina ponto em que falamos sem saber. também é verdade. Mas a questão de, por Exato, exemplo, tu vais a temos uma que ser bomba de cautos. gasolina destas que eu costumo agora abastecer, a Baliana Oil, por exemplo, que é destas bombas Como de eu vou gasolina, aí também. que a cada dia tem um preço diferente. Cada dia. Claro. Então, essa questão de comprar o preço, digamos, comprar a gasolina a um preço fixo, isso não existe, ou seja, não. Não, existe se tu és uma Shell ou uma BP. Hum, Porquê? Porque essa gente compra à Shell e à BP. yeah, Isso é como os cartões de telefone de minutos que se utiliza, que eu utilizava em Porto Rico. hum, Eles compravam minutos uhum, à às às companhias, pois à AT&T ou qualquer e depois revendiam esses minutos. yeah, O problema da Baianol, ou o problema que não é o problema, mas é as limitações que tem a Baianol, é que a Baianol, ou como é que se chama, não compra diretamente ao Qatar ou à Arábia Saudita. uhum, Compra a uma refinaria já na Europa. uhum, Então é essa refinaria que lhe vai dizendo a quanto é que lhe vende por dia a gasolina já refinada. yeah, Porque essa gente não refina, essa gente não compra crudo, yeah, essa gente compra gasolina e depois revende. E depois revende mais barata porquê? Porque tu vais a uma bomba de gasolina com 6 ou 7 mangueiras e quantos empregados é que lá há? 1. hum. E pagas tu, metes tu o cartão mesmo na bomba de gasolina, não sei o quê, ou seja, tem custos Sim, mas também de há aí uma manutenção. parte de, digamos, de. Eu acho que não há nenhum. Antigamente era diferente, não é? Tinhas os empregados das bombas de gasolina que vinham e punham a gasolina por ti, pegavam na pistola, punham tal. Realmente isso acrescenta, dá um melhor serviço? Ou seja, tu notas uma diferença no serviço, na qualidade do serviço, Pá, eu se pelo pá, simples facto de eu não pegar tu na pistola da. Eu sei que há pessoas que não sabem fazer isso e há pessoas não, não, que não, não é uma conduzem questão de sabedoria, e que lhes não é custa uma questão um de pouco sabedoria. a dinâmica de pegar numa pistola de gasolina e às vezes enganam-se entre a gasolina e o gasóleo, não é? Exato. Não, eu penso à minha maneira, que é, primeiro, criamos um posto de trabalho. Aham. Se- Primeiro, criamos um posto de trabalho. Mas é um- Depois, temos uma relação humana com outra pessoa. Olha, bom dia, quero tanto. E essa pessoa Sim, enche o yeah, depósito. Não é uma questão de ser burguês e de querer fazê-lo ou não querer fazê-lo. yeah, Não, é uma questão de prestar um serviço. Da mesma maneira que nós ainda continuamos a gostar, eu pelo menos prefiro ir uhum, a um restaurante, ou uma cafetaria, ou uma pastelaria que me sirvam, yeah, do que ir a uma bomba de gasolina, por exemplo, agarrar numa sandes, meter uma moeda numa máquina de café e servir meu e depois comer aonde? yeah, Numa mesa do parque aí da estação de serviço da autoestrada A1 uhum. eh, em, em Portugal. Não sei, quer dizer, Não, está a perceber? ou seja, há certas coisas que eu aí não vejo nenhum, digamos, nenhum, como é que se diz, Mas claro, tem a ver com a valor, evolução dos tempos. valor Tem a ver com a añadido, como evolução é que se dos diz isso em tempos. português? Um O valor valor añadido, acrescentado. valor Valor acrescentado. acrescentado. Como é o IVA, imposto sobre o valor acrescentado. Não estamos a falar de impostos. Exato. Ahm, falando de compra e venda,
Compra, vá, Eh, mudamos de assunto. Eu sabes, gostava que sabes as que. pessoas Sim, diz. Não, gostava que mandassem, mas claro, o pessoal não comenta a parte da o pessoal tua não tia, fala. a A tua minha tia tia e da é e do meu pai, mas espetacular. do ponto de vista muito O muito teu da tua pai é tia. fantástico. Como é, Sim, o mas que é que o ele meu disse? pai continua a ser ainda pelos meios, Mais. pessoais, não é? Ou Sim, seja, não públicos, mas a sim, tua sim, tia, sim, sim, vai sim. lá, a tua Ela tia é é espetáculo. É fã espetáculo. número 1, meu, É e espetáculo. se algum dia chegamos a ter um clube de fãs, já sabemos quem é que vai ser a Sim, sim, presidente sim, e que sim, vai sim, gerir sim. isso. Mas Coordenadora. eu ia dizer um comentário um bocado não, totalmente egocentrista, eu gostava que as pessoas dissessem alguma coisa da minha iluminação, que a minha iluminação vai Epá, variando, meu. porque é uma mistura de luz natural e artificial, mas pronto. Diz lá, querido, como é que é? O que é que ias ias mudar de Sabes que assunto? ultimamente tenho acompanhado, bom, ultimamente, já há uns meses para cá que eu tenho estado a seguir com mais atenção a Premier League. Portanto, a Premier League, a Liga Inglesa de Futebol. De futebol, sim, sim. Futebol. Bem, é fascinante, realmente é fascinante, mas por outro lado também é o exemplo, claro, do exagero e da exorbitância que. Não é exorbitância, não é exorbitância a palavra que eu estou a procurar. Exuberância. Exuberância, exatamente, desculpa, obrigado. Digamos, onde o excesso de dinheiro Sim. realmente se vê pá, que eles ali pensam que podem fazer o que lhes apetece, não é? Temos jogadores que ganham salários exorbitantes, agora sim, semanalmente, ou seja, Uhum. estamos a falar, por exemplo, um jogador assim de uma equipa dentro do top 10 que ganham pelo menos 200 mil libras à semana. Por semana, À claro. semana. Um mês tem 4 semanas. É só fazer as Sim, sim, continhas. sim, 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 Não sim, é? sim, 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 é uma loucura. E estamos a falar de um jogador digamos, digamos das 10 melhores equipas da Premier League. Médio. Não sei Uhum. quantas é que há no total, deve haver para aí 16 ou 17, não me lembro bem como é que é, Não sei. Deve de mas haver 20 talvez, eu ou agora não me lembro quantas é que 20 são. ou 22. Sim, porque é uma Mas liga grande. sim. Uhum. E, e não sei se sabias, mas o mercado, digamos, de transferências tem duas janelas digamos, em que está ativa. Uhum. Aliás, três, não é? Durante o verão, depois São abre 20 outra equipas. vez 20 equipas a 20, British. ok, A British, a Premier a League. Premier League. Tem uma no verão e tem outra Uhum. no inverno. Ou seja, no inverno estamos a falar dos meses de Até 31 de dezembro até janeiro, não é? 31 de janeiro. Portanto, eu disse três, não, são duas. E nessas janelas, pois há muita transferência, muito negócio, muitos contratos novos, muitos jogadores que entram e tal, e outros que saem. Mas Uhum. esta deste inverno foi escandalosamente exorbitante. Ou seja, Sim, sim. só o Chelsea que já não está nas mãos do Ibrahimovic? Ibrahimovic Não. por causa de, não, Abramovich, do sim. Abramovich por causa de, é Ibrahim Abramovich ou é Abramovich? Não sei qual é o primeiro nome dele, não interessa. Não sei, é o Ma- digamos que é Serguei. Não, mas Sergei Ibrahimovic. Não, Soa bem. mas sabes, claro, porque com todas estas restrições e estas sanções que se fizeram a Roman Roman Abramovich. Abramovich, Uhum. que se fizeram com os russos e com os magnatas Sim, sim, russos, sim. ele Uhum. viu-se na obrigação de ter que vender o clube. Não é? E Claro. então, uma Sim, sim. transferência super rápida acho que foi durante o verão, fizeram a venda. Mas o Chelsea agora tem outro proprietário, tem outro, digamos, outro magnate, não sei de onde é que é, eu acho acho que é americano. Uhum. Gastaram vai à volta de 360 milhões de euros só neste inverno. Impressionante. É Claro, sim, incrível. sim, sim, sim. Estamos a falar de país, são o quê? 6 ou 7 jogadores? Eu peço desculpa se os números não estejam bem, mas ando à volta. Eu como leio as notícias assim um pouco por em cima, não. Mas anda à Uhum. volta disso, não é muito mais do que isso. Acho que Estamos a falar do senhor Todd Bowley. o gajo é americano. O gajo é americano. Sim, Tem americano, uma é um mentalidade investidor muito americana, americano exato. que tem De, uma fortuna mais ou menos avaliada em 4.200 milhões hum, de euros, ok. ou seja, 4,2 bilhões de Yeah. euros. A última contratação que eles fizeram foi um jogador que pertencia ao Benfica, Uhum. jogador argentino, que Sim, sim, esteve sim, sim, no sim, sim. Campeonato do Mundo do Qatar, foi campeão do mundo, e compraram Uhum. por 160 milhões, não sei se euros ou libras, mas pronto, é igual. Epá, é escandaloso. Mas tu sabes que É, o Benfica tinha comprado por
Sim, comprou por uma nada. décima parte, Exato. provavelmente, Mas, uma mas, décima isto, parte. mas isto ultimamente, as transferências, muitas das grandes transferências que têm sido feitas para a Premier League, algumas delas vêm de Portugal e são realmente jogadores que foram comprados por nada, não é? Porque, obviamente, os nossos, como é que eles dizem? Os nossos scouts, mas scout tem uma palavra, havia uma palavra em português para o Os pessoal. olheiros, Olheiros, exatamente. os Os olheiros, olheiros, uhum, exatamente. uhum. Pá, está a passar aí uma nuvem por ti, ok. Sim, sim, de repente Para os já que nos é o que eu estão, te para os que digo, nos estão a ouvir, é a mistura de O Luís está é. sujeito, digamos, aos elementos Se há naturais. alguém que tem se há alguém que tem uma iluminação real, sou eu, porque é uma A mistura da minha é um pouco mais empresa constante. da empresa Faça elétrica chuva ou faça sol. e de e dos astros, e do astro, O, mas é o verdade. astro-rei. Não, sabes o que é que foi? É que há 2 edifícios e Sim. então Mas como é que há o nuvens no sol teu lado? Porque eu não vai vejo nenhuma nuvem desde o meu lado. não, mas não são nuvens, não são nuvens, Então, não são é o nuvens. próprio sol que se está a esconder. É o próprio sol, claro, é o Oh, próprio sol fantástico! que vai indo, claro, claro. Sim, 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 Fantástico, sim. fantástico. De Pronto, mas maneira que para imagina, acabar, é que fez noite aqui, não é? É completamente, de impressionante. repente comecei a ver-te mais escuro, mais escuro, mais escuro. Onde é que está o Luís? Oh, vamos falar a verdade, na realidade eu estou na Indonésia. Estás na ideia? Ok. Mas é essa a questão, pá. Claro, Por sim, um sim, sim. lado, estes contrastes, pá. O mundo realmente está feito. Enzo Sim, Fernandes e foi transferido por 121 milhões de 121 euros. milhões de euros. Epá, é incrível, não é? Ou seja, o Benfica e o Rui Costa, como presidente, devem estar ali a esfregar as mãos e a rirem-se. Presidente ou diretor É, técnico? é o presidente. Ah, o Rui O Costa é o Rui Costa é o presidente? seu presidente Ah, do Benfica. desconhecia que era o seu presidente, É o pá. seu presidente, o gajo ganhou as Quem eleições, sabe pá. disto é o nosso amigo Jorge, claro. O O Jorge, Jorge, o o dono Jorge deve estar em benfiquista. cima, sim. O gajo deve estar em cima disso. Deve estar em cima disso, Deve claro. ter lá o póster já do Rui Costa já no quarto lá Claro, da. claro, claro, claro. Mas é, É, pá, deve mas é ser. essa cena, pá, chama-me a atenção este tipo de coisas, porque é um campeonato que é fascinante de ver, pá. Eu vejo os resumos dos jogos. É uma coisa que realmente. Também não vejo resumos de outros campeonatos, também é verdade, mas não tenho assim uma grande comparação. Mas são jogos tão emocionantes, tão cheios de energia e constantes, pá, com um ritmo muito constante, muito acelerado, tudo super competitivo. E depois tem este lado completamente Perverso. capitalista, pá, Ou ao seja, mais tu alto sabes que há nível. muitos puristas, Hum, grandes admiradores ingleses da sim. sua própria liga, Aham. que já há muitos anos que se queixavam da diferença de estilo quando eles começaram a contratar treinadores que não eram ingleses. Estrangeiros. Exato. Então começaram a Mas esse introduzir. discurso ainda Sim, sim, continua a sim, 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 existir. sim, sim. Começaram a introduzir outro tipo de jogo e outra Só dinâmica. uma coisa que eles não contemplam e não gostam é ter selecionadores estrangeiros na Estrangeiros. seleção inglesa. Exatamente, exatamente. Eles fazem questão de que o selecionador, por muito mau que seja, Uhum. porque este último, Claro, este último que lá, este que lá está ainda, que sofreu tanta crítica, o pobre homem, coitado. que pá, sim, é um coitadinho, é um pobre da vida. Mas olha, há outros casos curiosos, já que falamos de futebol e de Sim. histórias assim, dando-lhe um certo romanticismo a Uhum. algumas histórias, a história do Scolari. Bom, O Scolari, Scolari não, perdão, Scolari não, peço imensa desculpa. O treinador da Argentina que ganhou o campeonato. Oh, não me lembro, hum, que jogou no Deportivo da Corunha e que ah, o seu sonho ainda é despedir-se, é treinar o Deportivo da Corunha. sim, Scaloni? Não, também não. talvez Ui, não seja sei, isso. não me lembro agora. Lionel Bom, Scaloni, sim, Lionel Scaloni, que tem sim, sim, 40 e sim, sim. poucos anos, vive em Mallorca, Hum, porque um dos últimos clubes que ele jogou em Espanha foi no Mallorca, hum. e ele chegou à seleção argentina porque eles não tinham mais ninguém. E ele ofereceu-se, ele dizia: "Epá, Uau, eu ajudo, eu venho aqui para é ajudar". espetacular. Sim, Ganhou a essas Copa histórias são América, espetaculares. Exatamente. e ganhou o Ao Campeonato do Brasil. Mundo. Exatamente, ganhou a Copa América ao Brasil e ganhou o Campeonato do Mundo, o último campeão do mundo, a Sim, sim, França. exatamente. E, coisa curiosíssima vês, eu ainda continuo a gostar destas partes, destas partes poéticas Isso assim, do sim, futebol isso é do entretido. futebol. Ele, sendo campeão do mundo, Uhum.
estava a dar entrevistas lá, os diretores de imprensa, ou não sei, os responsáveis de imprensa da AFA, Associação de Futebol de Argentina, disseram: "Vá, vem, já aqui". E um jornalista de um jornal galego Aham. disse: "Lionel, Lionel, podemos falar um bocadinho?" Eu disse: "Ah, sim, 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 espera". Eu: "Mas este" "Não, não, 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 não". Ou seja, acaba de ganhar o Yeah. campeonato do mundo e fala com um meio, da imprensa escrita, da Galiza, Hum. porque conhecia esse jornalista dos tempos em que estava a jogar no Yeah. Deportivo da Corunha, e disse-lhe claramente: "Não tenhas a mínima dúvida, eu Hum. ainda tenho que treinar o Deportivo da Corunha". E uma história romântica à volta deste clube, que tu sabes Hum. que é o clube do nosso amigo Eugenio Pardo, Sim. ah, que o Deportivo da Corunha atualmente está no equivalente como se fosse à terceira divisão, Oh, uau! porque foi Não descendo. Sim, sim, sabia. sim, 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 sim. Uf! Está na segunda B, uma coisa assim. Uau! Ah, um jogador que é o Lucas, Hum. Lucas não sei quantos, Uhum. que estava na primeira divisão, Sim. não chegou a um acordo de renovação e ele disse: "Pá, não me importa, vou para o Deportivo da Corunha". Hum. Tinha ofertas do estrangeiro, tinha Hum. ofertas de clubes da primeira divisão, Yeah. ele disse: "Não, eu vou para o Deportivo da Corunha". Explicação deste homem: "Pá, eu estou bem economicamente, Uhum. tenho 30 anos, Uau! já consegui o dinheiro para me organizar, eu Sim. vou para o clube do meu coração". E está a Que jogar, fixe, pá. não está a jogar em campos de terra, porque já não existem, Yeah, mas exato. está assim, ou seja, é maravilhoso, Sim, é não, é uma maravilhoso. história, essas E histórias depois são tens, por outro fantásticas. lado, tens exemplos de jogadores que foram tudo, ou que quase foram tudo, porque não conseguiram tudo o que queriam conseguir, Hum. e que preferem, pois, assinar contratos de milhões e milhões. A minha questão do atual do Cristiano Ronaldo Yeah. parece-me pornográfica ainda. Hum. 200 Parece uma coisa milhões. absolutamente absurda e real e ofensiva, para os dias que correm, não é? E tendo em conta que eu vou dizer aqui uma coisa no ar para todos os nossos ouvintes, hã, que eu acho que já tinha comentado contigo, eu e a Montse, nesta casa, na nossa casa, vimos o empréstimo da nossa casa aumentar Uhum. de 433 € a 840 €, em outubro ou novembro. Ou seja, e durante um Uau! ano vamos estar a pagar mais 400 € por mês do que pagamos. Que eu não estou a pedir ao Cristiano Ronaldo que me pague a renda da Yeah. casa. A renda não, o empréstimo. Se ele quiser, é bem-vindo. Já sabes, Cristiano, telefona aqui neste número e telefona para este número e paga-me a casa. Não, não é isso. É um exemplo das desigualdades, não é? É um Exato. exemplo das desigualdades que, fruto deste excesso de juros, o governo de Espanha quer impor um imposto extra Uhum. e momentâneo de 2 anos às entidades bancárias, porque estão a ter uns lucros absolutamente exorbitantes, Yeah. e eles não querem pagar. Eles dizem: "Epá, se nós pagamos o imposto, não podemos dar empréstimos, porque não vamos ter dinheiro para dar crédito". Ou seja, é tudo Yeah. um absurdo Não, mas e uma vergonha. todas as empresas e todas as entidades que estão relacionadas com direta ou eu diria quase diretamente com questões financeiras, ou que, digamos que estão muito metidas no que me faz mexer e movimentar a nível de económico os países, todas estão a obter grandes lucros. As Claro, claro. farmacêuticas, Sim, sim. as, E é as curioso, empresas de combustível, olha, as é entidades curioso, por exemplo, financeiras. em Espanha, os grandes bancos de Espanha, o que poderiam fazer era, com estes lucros que estão a ter agora, que são extraordinários, que nem Uhum, eles mesmos esperavam, uhum, que foi o Banco Central Europeu que decidiu: "Epá, temos que aumentar o Euribor". Já está, porque não há guita ou não sei como é que é, porque isso já são questões, hum, económicas e financeiras que eu desconheço. Ah, o que se fala muito e o que se reivindica é assim: "Epá, já que estás a ter tantos lucros, porque é que não decidem entre vocês, banca espanhola, devolver os 60.000 milhões de euros yeah. que o Estado espanhol vos deu para vos resgatar em 2008?" Dava jeito, não dava? Claro, não é nem é já uma questão de dar jeito, ou Sim, seja, digo de eu uma eu forma aí irónica. já nem consigo ser irónico, é o justo, estás a Hum, perceber? É dizer: "Não, não, porra, meu, nós entre todos, recortando na saúde pública, recortando nos yeah, serviços sociais, recortando na educação pública, demos-vos estes 60.000 milhões, hum, paga-nos esse dinheiro, já nem te peço juros, hum. já nem te peço que me os pagues com juros, paga-me, devolve-me os 60.000 milhões". Pois não, não é esse o caso.
Epá, estamos a falar de valores absolutamente brutais, ou Uhum, seja, 20.850 milhões de euros extraordinários uhum. em 2022. Yeah. Ou seja, imagina que tu tens uma pequena empresa e que calculas, fazes uma projeção, epá, em 2022 vou ganhar limpos 60.000 euros e de Hum, repente ganhas 980.000. hum. Pois, a proporção se calhar não é tão real, mas pronto, isto foi o que sucedeu com a banca espanhola. É, enquanto E que é o assim. pessoal anda a pensar e a dar voltas e voltas e voltas de como é que chega ao fim do mês Não, não, e como é que consegue recortar os gastos, porque já vão todos tão. Ou seja, para manter os níveis básicos de sobrevivência, digamos, dentro do que é a nossa realidade, uhum. digamos, não estamos a falar de sobrevivência humana, estamos a falar, digamos, de uma sobrevivência e de uma decência em que, digamos, a Eh, nossa. Utilizaste a palavra correta, Sim, uma decência e decência, não é? dignidade. Sim, sim. De ter uma casa, ter comida, de poder ir ao trabalho, não é? Para o trabalho, ou vir do trabalho, para fazer, digamos, de vez em quando uma viagenzinha, uma escapadela a um sítio ou outro. Já falando, digamos, das coisas básicas, que é manter, digamos, um teto por cima da cabeça e ter comida para sobreviver. Muitas pessoas e muitas famílias estão a dar voltas e voltas e voltas para conseguir chegar ao fim do mês, para que as contas cheguem ao fim do mês, não é? Para pagar a luz, para pagar a água, para pagar os gastos de combustível, para pagar a comida, para pagar os gastos da escola, para se têm filhos, não é? Todos esses custos, não é? De chegar ao fim do mês. E depois temos este lado obsceno de Uhum. pessoas que estão noutro nível, a nível financeiro, a nível económico, que realmente só pensam neles, ou seja, não E essa têm. desigualdade cada vez é maior. Sim, Essa desigualdade cada sim, porque vez é não há uma maior. forma realmente, porque tu tocaste aí nessa questão, ou seja, o governo diz, ok, vamos aumentar-vos os impostos, e os gajos o que fazem é dar a volta à tortilha, como dizem aqui, Não, não, não é dar a eh, volta. e começam a É apertar, chantagem. É exato, chantagem pura. yeah, É chantagem e pura e começam a dura. apertar onde podem, não é? Ou seja, por um É lado o governo chantagem pura e tenta não dura. ir diretamente aos impostos dos cidadãos, mas por outro lado aperta nos impostos dos que mais ganham, e os que mais ganham dizem, sim, então espera lá, que eu vou apertar aqui onde eu posso apertar. Porque tem toda a gente aqui na mão, não é? Não, Na não, mão. eles são os que têm o poder. Yeah. É Hum, assim mesmo. São os que têm o poder. é assim. Olha, falando de Mas isso é coisas. assim que se vive. Falando de Mais coisas mais agradáveis. agradáveis, Uhum. tu viste ontem a fotografia daquele pão maravilhoso que eu fiz? Aquilo é um pão brioche, Aquilo não? não é bem brioche, ou seja, tem Então. manteiga e leite e Aham. açúcar, Conta lá. mas Era uma trança? é uma trança, exatamente, é uma receita de um pão suíço que eu não sei pronunciar corretamente, mas é Zopf, Zopf, É o Zopf. é o Sim, eu já Zopf, ouvi sim, falar já do ouvi Zopf. dizer. Mas é um pão, é daquelas coisas que te fazem lembrar momentos muito especiais Claro. e muito específicos, não é? Porque é o pão que. Este pão, a minha mãe, por exemplo, na Suíça, ela encomenda este pão cada fim de semana, ou cada. Não sei se era a semana ou se era cada fim de semana, mas das vezes que eu lá ia, férias, à Suíça, sempre tínhamos esse pão para o pequeno almoço. Não é? Mas é um pão que tu tens que pedir por encomenda, porque senão esgota-se. Como fazem tão poucas Ah, unidades, fabricam muito poucas unidades, depois eles tens que pedir, tens que o encomendar, não é? Obviamente esse pão é espetacular, é um pão. Parece um brioche, mas não é bem a textura de um brioche, é um uhum, pouquinho mais uhum. dura, não é? E é feito, pois. A miga é mais compacta. É é um O miolo é pouquinho mais mais compacto. compacto, mas é esponjoso, percebes? Mas não tem Ok. aquela. Porque o brioche é como se fosse um pão de leite. Sim, E a sim, sim. textura deste pão é diferente, percebes? É um pouquinho Uhum. diferente. Um pouquinho mais seca, talvez. Um pouquinho E nada. saiu Um bom? pouquinho nada. Saiu bom? Tá bom? Espetacular, meu. O problema deste pão é que quando sai Claro, quente, eu começo a cortar e claro. começo a comer e não paro, pá. Claro, porque é um pão doce, É mais adocicado, mas não é mais doce. Ou seja, adocicado. tu não notas que seja doce porque a quantidade de açúcar é mínima. Realmente. Ah, Não são para aí que já não me lembro quantas gramas é que eu pus. Mas, epá,
mas é destas coisas que me fazem, transportam a esses momentos, não é? Não diria de felicidade, mas de me sentir em Não, de casa. recordações, Sentir-me em de casa, recordações, percebes? claro. Me sentir em casa. E, e é emocionante, pá, é emocionante que ainda. Eu acho que eu às vezes ponho-me a perguntar o que utilidade teria eu num mundo onde realmente hoje em dia a parte, digamos, de. Hoje ensina-se muito pouco à juventude e às crianças de hoje em dia como é que se diz? Os ofícios, não é? As artes manuais, o ser canalizador, o ser eletricista, o ser mecânico, o Uhum. ser um padeiro, um ser, sei lá, este tipo de coisas que são tão básicas e que ajudaram, digamos, gerações e gerações e gerações a evoluir. E que hoje em dia acabamos por ir numa direção do automatismo e da. Sim, e há estas questões ainda tu sabes que eu aí vivo num mundo paralelo, não é? Uhum, Num mundo paralelo, num mundo que não que contraria um pouco o que tu acabas de dizer. É uhum, certo que há esta, opção, mas não é atual, não é de agora, já do nosso tempo. Aliás, eu até diria que surgiu com a geração dos nossos pais, não é? De quase, não obrigar, mas, incentivar os filhos a estudar para ter uma melhor vida do que o que eles tiveram, não é? Então nós fazemos parte dessa geração, que não é o nosso caso, uhum, curiosamente, porque nós não tivemos formação superior, mas fazemos parte dessa geração. Em Espanha, sobretudo, eu conheço 90% das pessoas da nossa idade que eu conheço em Espanha foram à universidade. uhum. E muitos, e desses 90% que foram à universidade, se calhar 80% não trabalham no que estudaram na universidade. Não é? Yeah. Eu na companhia de seguros, por exemplo, que era um requisito obrigatório, para trabalhar na companhia de seguros onde eu trabalhei, era requisito obrigatório, ter uma formação académica superior, Sim? ter um curso. Sim, eu Para, não ti exatamente eu para passei. quê? Não, não, mas eu já te explico porquê e não estou em desacordo totalmente. Não estou em total desacordo, mas eu já te explico Ok. porquê, os motivos deles, que eu até alguns entendo-os e até concordo com eles. No meu caso, abriram essa exceção porque, lá está, porque precisavam de pessoas Havia que uma falassem necessidade. idiomas, Hum. pessoas que falassem idiomas e todos os outros que tinham uma formação académica superior não falavam Ninguém idioma. falava. Mas Yeah. pronto, são essas coisas. Porquê é que eles pedem pessoas, e estou-me a desviar e já falo do que ia dizer, Uhum, porque é que eles pedem pessoas que têm uma formação académica superior? Porque, a priori, essas pessoas já têm um comportamento ou um comportamento e uma bagagem académica que filtra uhum, em termos pessoais, não é? Pois são pessoas que investiram tempo e os seus pais dinheiro num curso superior e de cara ao futuro, uhum, pois eu posso dar também, tenho já, por exemplo, imagina um gestor de acidentes do lar, que estudou administração de empresas. Eu sei que ele vem aqui, eu ensino-lhe, é um trabalho técnico, mas pronto, se eu num momento determinado preciso de alguém para contabilidade, depois já tenho essa pessoa cá dentro, não yeah. é? Porque já deve ter umas noções e vai para lá. À parte essa parte aí mais sectária, não Uhum, é? De que um universitário vai ser melhor de uma pessoa que venha de outra atividade profissional e que não tenha essa formação académica. Voltando aos ofícios que tu falas, uhum, hum, claro, eu trabalho, eu vivo, perdão, com uma mulher que aprendeu um ofício e que uhum. estudou também Yeah. estudos superiores académicos no ramo da hotelaria, e a Lua quer um ofício. Aliás, a Lua, aproveito para dar a notícia que já foi admitida na universidade que ela quer ir Hum, para seguir com o seu ofício de desenho de moda, não é? Mas a Lua claramente, e ela mesmo disse, ou seja, eu sei que me tenho que formar uhum. nesta matéria, mas eu o que gosto é de cozer, eu o que gosto é de criar, Claro. não é? E aí está, não estava à espera, estava a ver se tinha aqui o manequim dela, mas não está ali, porque está agora a fazer coisas novas para Está a ela. criar. Sim, sim, está a criar porque ela vai se candidatar a uma bolsa de estudo. Uhum, E então, para essa bolsa de estudo, tem que preparar uma coleção e tem que preparar umas determinadas coisas. Mas é certo o que tu dizes. Nos grandes meios urbanos onde nós vivemos, é difícil encontrar pessoas que se queiram dedicar a um ofício. No entanto, hoje, domingo, que fui levá-las
a Lua e a duas amigas à paragem do autocarro porque foram passar o dia a Toledo, Uhum. porque o passe mensal que elas têm dá-lhes, inclui ainda um autocarro Ok. que vai a Toledo. E então foram passar o dia a Toledo, coisa que eu acho muito interessante, Uhum. porque está bem, queiram descobrir e queiram ir a uma cidade tão emblemática aqui perto de Sim. Madrid, pelos seus meios e descobrir e dar uma volta ali. E estavam a falar de uma outra amiga delas, que não me lembro do nome, que, como tu sabes, a Lua está a estudar 12º ano, Uhum. que aqui é o bachillerato, não é? O bacharelato. Uhum. E essa rapariga, a única coisa que quer é ter esse título porque ela quer ser bombeira. Ah, Então ela diz, como exigem como mínimo de escolaridade o título do unificado, que era no nosso tempo, pois eu vou fazer isso, acabou, nem faço a prova de acesso à universidade uhum. e já me ponho depois numa academia a estudar ah, para ser bombeira. Ok. Qual é curioso, não é? Eu acho que para mim, para mim, a minha relação com a escola foi problemática. Ou seja, Hum, problemática pela minha forma de ser e pelas experiências que eu fui tendo. Eu não tive grande êxito a nível escolar. Ou seja, passei como pude passar, mas ao fim e ao ok. cabo era mais uma questão de ter que passar que realmente de aprender, não é? E comecei a notar que o sistema estava feito de uma maneira que eu não entendia muito bem, realmente não fui capaz de navegar adequadamente por esse sistema de ensino e, e notei, eu acho que é, digamos, a minha primeira grande transição, que foi da primária para o ciclo preparatório, onde aí Hum. foi um choque, foi um grande Sim, tu choque, pá, já, foi um grande sim, choque a nível emocional. já Eh, falaste nisso várias vezes e foi Exato, pá, complicado, não? porque realmente teve um impacto muito grande, Luís. Tu passas Hum, de um entorno totalmente protegido e uhum, controlado, que é a primária, ou seja, 4 anos com a mesma professora. Bom, no meu caso não foi exatamente isso, mas foram 3 anos com a mesma professora. Eh, os teus colegas são quase sempre os mesmos. Eu acho que houve raras ocasiões em que se incorporou alguém novo na aula. Mas são os teus primeiros 4 anos, não é? Não, desculpa, ou seja, 5, 6, 7, 8, 8 anos, não é? Porque aqui eu na altura não tinha Oito digamos, a anos como? pré-primária, ou seja, passas entramos na primária com 5 anos, 5, 6 anos, não é? 6 anos? 7, 8, 9, Não, começaste a com 9. escolaridade são 12 anos, Não, mas eu estou a falar da primária, 4 anos, pronto, mas entras com 5 ou com 6, agora não me ou com lembro. 6, Pronto, depende. agora não me lembro Entras com 6. entras com 6. Por exemplo, se fazes 6 em outubro Uhum, ou novembro, se calhar ainda entras com 5. sim. E para mim, essa transição ao ciclo preparatório, de repente estás numa escola onde tens turma já de 30 alunos, tens diferentes disciplinas, para mim, pá, foi um choque emocional. Foi um choque emocional. E não consegui. Aliás, foi o primeiro ano em que eu chumbei. ehm, Depois, o segundo ano do ciclo, continuei na mesma onda. Não sei, pá, esses 2 anos para mim Não, isso converteram-se em marca quatro muito, anos. isso marca muito. Sim, sim, sim. E toda a minha transição depois para o liceu foi também problemática. Não sei, não consigo entender ainda quais foram as razões ou quais foram os fatores que tiveram esse impacto emocional. Mas o que é certo é que, para mim, o estudar, o ter que acabar uma carreira dentro do ciclo do liceu, no caso do liceu, entrar na universidade, para mim eram objetivos totalmente desnecessários, desde a minha perspectiva, atenção. Para mim, ter independência financeira, o não ter que depender de ninguém, ou neste caso dos meus pais, para conseguir coisas, para ter o meu carro, a minha moto, ou poder ir a tal sítio sem que ter que estar a pedir dinheiro, percebes? Para mim, o meu objetivo era ir trabalhar, era ter essa Yeah. independência, não é? E eu vejo que muitas vezes, tu tocaste aí num ponto desta juventude que passa pela universidade e que acaba por estudar uma coisa concreta e que depois acaba por não trabalhar em nada do que estudou. Uhum. Eu às vezes vejo isso como uma perca de tempo.
não é? Porque são tantos anos e tanto Sim, dinheiro investido. sim, se não se é uma perca de tempo, efetivamente, mas, no fundo, Uhum. como dizem ou diziam em Portugal, já tens um canudo, Pois. já tens um canudo, ou seja, já tens uma preparação, já Uhum. tens mesmo tens uma preparação, mas tens, sobretudo, um título Uhum. que te pode abrir outras portas do ponto de vista profissional. Eu não considero que seja uma perca de tempo. É uma Uhum. perca de tempo se a pessoa não põe em valor nunca Uhum. essa titulação que tem. Mas não estás de Isso, acordo isso que já não estás de acordo que uma pessoa, se tiver várias experiências a nível de profissões, onde realmente vai aprendendo, essas experiências a nível profissional e a nível pessoal são muito mais enriquecedoras, se tu sem dúvida fizeres várias alguma. coisas do que se concentrares Sim. numa coisa que pode eventualmente não ter êxito, ou seja, Aliás, nem eu te até, oferecer até uma te, segurança financeira nem económica, não é? exato, mas tu o que pedes é uma coisa que eu e tu já falámos disto, e que eu continuo a reivindicar, Uhum. que é Uhum. potenciar, dar mais força Uhum. à formação profissional. Yeah. Que é ainda uma coisa como que, oi, que vergonha, o meu filho ir para a formação profissional ou a minha Uhum. filha. Não, se calhar a Lua conhece muita gente que foi para a formação Uhum. profissional. A Lua teve a sorte de falar e ainda ponderamos essa possibilidade. Uhum. Ainda ponderamos essa possibilidade, mas falamos com uma senhora de uma universidade que fomos lá visitar, destas jornadas de portas abertas, Uhum. e o conselho que a senhora deu foi bastante bom, porque ela disse: nesta área limitas-te muito e sim pode resultar numa perca de tempo, Uhum. porque a formação profissional na tua área, no Uhum. desenho de moda, Uhum. ainda não está tão desenvolvida como pode ser, por exemplo, no ramo das energias renováveis, Uhum. da eletricidade, da carpintaria, Yeah. de outras questões administrativas, como pode ser a formação profissional do ponto de vista da contabilidade, Uhum. da informática, que essas são áreas que já estão muito desenvolvidas. Mas, por exemplo, a, a- a Alemanha tem uma formação profissional, eu isto sei não por ter lido, Uhum. senão pelo meu sobrinho, que, como tu sabes, o sobrinho de Barcelona estudou no sistema educativo alemão, no Uhum. colégio alemão desde os 8 anos até antes de ir para a universidade. Uhum. E quando tu tens uma formação profissional forte, tens inclusivamente umas taxas de sucesso escolar superiores, Uhum. porque as pessoas continuam numa forma de aprendizagem. Yeah. Então, eu acho que quanto mais formação académica uma pessoa tenha, do ponto de vista pessoal e, inclusivamente, para ter um espírito crítico, é fundamental. Yeah. Ou seja, eu considero que se uma pessoa pode estar dentro do sistema educativo até aos 18 ou até aos 20 anos, Uhum. são só vantagens. Uhum. São só vantagens. Agora, claro, e eu acho que um país normal, e do ponto de vista do desenvolvimento humano, se uma pessoa entra Uhum. no mercado laboral com 18 ou 20 anos, tendo tido essa carreira académica, mesmo que não seja superior, mas Yeah. que seja média, é fundamental para as pessoas. Porque Uhum. não é só aprender um ofício, é estar em contacto é o desenvolvimento intelectual das Uhum. pessoas. Ou seja, eu não considero que seja boa ideia que uma pessoa comece a trabalhar aos 16 anos. E Uhum. eu sou filho de um casal que começou a trabalhar com 10 anos, Sim, ou mas era 13. outra geração também. Eram Yeah. exatamente, outros tempos. Uhum. Mas por isso é o que eu digo. Ou seja, e que uma pessoa se quer encontrar, sim, experimentar, fantástico, mas quanto mais tempo tenha Uhum. de vida académica, eu acho que é melhor. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar como tal com 21 anos. Yeah. E não fiz nenhuma carreira Sim, eu académica, e também também. chumbei 2 anos, também Yeah. chumbei 2 anos, mas tive a sorte, e aí sim, comparando contigo, Uhum. e eu entendo perfeitamente a tua posição. Eu chumbei em anos mais superiores, ou seja, eu chumbei, na Uhum. primeira vez no 8º ano, e depois não foi chumbar, foi subida de nota, que tive a sorte que os meus pais, Uhum. ah, aceitassem e tivessem a capacidade económica de dizer: "Epá, não, né, Yeah. pá, eu quero subir de nota", e fui. Foi, Aham. subir de nota e já está. Melhor que depois, no fim de contas, não me serviu de nada, porque era Uhum. um galdério, e o que fiz foi divertir-me à brava. Sim, é verdade, foi divertir-me à Galdério. brava, mas mantive essa coisa, Yeah. ou seja, teve um impacto em mim essa relação intelectual que eu tive com os professores, Uhum. e que faz com que hoje em dia, bem, tu sabes a minha trajetória, Uhum. que seja uma pessoa decente, não é?
Yeah. mesmo não tendo, ah, e não Mas isso vai. quero eu dizer, se calhar isso também tem um bocado, mas pronto, eu acho que bebi muito Ok. dessa Ou relação seja, intelectual que eu transmitiram-te tive com os meus valores. professores. Exatamente. Hum, E sobretudo espírito crítico e esta uhum, vontade de querer aprender yeah. e de Sim, e de sim. ir lendo e de ir à Não, nisso estou procura de de acordo. coisas Mas eu e acho de que isso fazer também. e de estar aqui contigo, que no fim de Hum, contas é fruto o estar aqui contigo é fruto de 2 coisas, do teu autodidatismo, hum, incessante e hum, que tu gostas de aprender e do teu convite e depois, obviamente, eu resulto útil aqui, tanto como tu, obviamente, mas criámos aqui um espaço de não é só de convívio, mas também um espaço de crítica, de sim. aprender. E nós, cada vez que estamos aqui, eu aprendo contigo e vice-versa. O que eu ia dizer do teu caso, perdão, é que, estabelecendo a comparação com a minha trajetória académica ou escolar, que eu chumbei, digamos, nos anos mais Hum, avançados. A tua experiência foi traumatizante, pá, sim. e é Sim, sim, assim, sim, pá, sim. porque uma criança com 10 anos chumbe no primeiro ano do ciclo, depois com 12 anos 12. ou como é Chumbo chumba, outra vez. chumba outra vez, quer dizer, nessa altura é importantíssimo, por isso é que há grandes vertentes, Hum, grandes correntes intelectuais que defendem que as crianças não devem chumbar, uhum, que os alunos não devem chumbar, devem continuar. Vão coxos, mas não importa. Mas porquê? Porque vão acompanhando a sua geração. yeah. Estás a perceber? Ou Hum, seja, tu quando chegaste ao nosso sétimo ano, uhum, que na altura se chamava o sétimo ano, tu já tinhas mais 2 anos do que os teus colegas sim. de sala. Então tu já estavas, de Hum, alguma maneira, já estavas estigmatizado. sim. Podias estar ou idealizado ou temido. Hum, Porque era a tal figura do repetente, não é? Pá, esse sim. gajo é repetente, foda-se. Esse É. gajo é repetente. Pá. Estás a perceber? Yeah. Ou seja, tu e nessa altura, nessas idades tão tenras, Uhum. 2 anos fazem a diferença, Fazem bastante obviamente. diferença, sim. Fazem bastante diferença. Uma pessoa de 38 e 8 e outra de 36 não tem Não. praticamente nenhum tipo de diferença. Até são capazes de dizer, não somos da mesma geração. Mas um chaval de 16 com um Na chaval de fase adulta, 14, na fase adulta não há tanta diferença. Quando falamos, estendemos claro, isso à fase adulta. Quando estás a falar de claro. uma geração em que tens adolescentes misturado com, digamos, ainda com Com a idades, puberdade, epá, é claro, um impacto muito claro que grande, faz pá. diferença. É muito É uma grande. questão proporcional, pá, é Yeah. uma questão proporcional na vida Hum, de em 14 anos de vida de uma pessoa, hum. 2 anos É muito fruto. é muito, Sim, sim. é muito, porque são quase 10% da vida dessa Sim. pessoa. Tu Claro. falaste de uma coisa interessante, curiosa, porque eu respondi hoje a um post no Facebook num destes grupos que eu estou metido. Um deles é o Buzzsprout, que é destas empresas que permitem publicar podcasts e que dão conselhos e criaram estes grupos de apoio. Uhum. E eu vejo muitos comentários, porque eu faço sempre esta comparação da quantidade de informação que eu absorvi, que eu aprendi por minha conta, Claro. ou seja, por minha conta na questão da investigação, de procurar Autodidatismo. Tu és um respostas, de criar. autodidata. Tu és um autodidata. E vejo as perguntas, o pessoal tem medo a falhar. A maioria dos Claro. comentários que eu vejo e leio é sempre para evitar o falhar, o Isso é fracasso, um com medo isso a é um proble fracassar. isso é um problema generacional. Claro. E eu ponho-me a Claro. pensar, e a resposta que eu, que E eu, isso é que uma eu falha dei, do sistema educativo. exato, e a resposta que eu dei nesse post foi: eu comecei por fazer perguntas do que é que eu queria, o que é que eu preciso. Ou seja, a primeira pergunta é: como é que eu consigo fazer com que a minha voz chegue, chegue a ti, Exato. primeiro, e depois consiga distribuir essa voz por diferentes canais. Então começas por aí. Tem que haver sempre uma primeira pergunta. E se essa primeira pergunta não te leva a nenhum lado, então tens que voltar para trás e voltar a fazer outra pergunta. Ok, se eu não cheguei aqui desta maneira, se isto não me está a dar a resposta, então tenho que ir por outro lado. Mas fazendo sempre várias perguntas, e à medida que te vais respondendo a ti mesmo essas perguntas, vais avançando. E foi isso que aconteceu connosco. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui questionando, perguntando, e à medida que ia resolvendo cada situação, agora a parte técnica, agora os microfones, agora o som, e agora como é que eu edito isto? E agora como é que eu publico isto? E quanto é que nos vai custar? Pronto, esse tipo de perguntas, percebes? Mas isso eu até deixei claro, se calhar não era a resposta que estavas à procura, mas foi assim, só queria partilhar os meus pensamentos. A minha resposta foi exatamente essa. Hugo, as pessoas têm medo, desculpa, têm medo Sim, ao sim. fracasso e têm a vergonha e complexo de perguntar. Yeah.
Coisa que tu não tens. Exato. E agora terminas, peço desculpa, mas porque se não esqueço-me, uma das perguntas que tu fazes muitas vezes quando temos convidados, que talvez soa complexo da tua parte, mas é uma abertura de espírito total, que é que diz, epá, vou-te fazer uma pergunta, provavelmente é absurda, mas eu tenho-te a fazer. Mas já está, tu não tens complexo em perguntar, Exato, porque, por muito absurda que seja, porque porque sabes que isso te leva ao mas é conhecimento. verdade o que tu dizes, muitas vezes as pessoas evitam fazer certas perguntas com medo a serem humilhadas. Claro. E eu deixo-te logo em aberto que eu não sei a resposta para essa pergunta, por isso te estou a E por perguntar. isso é que Tu estou a és a perguntar. pessoa esperta nessa área, então eu vou-te perguntar. E foi assim que este podcast avançou e chegou digamos, à realização, a concretizar-se, porque ehm, eu fui avançando com as perguntas. À medida que ia fazendo mais perguntas, iam surgindo mais dúvidas, e nós cometemos erros e tivemos problemas ao princípio, e houve vezes que tivemos que eu tinha que editar muitas coisas porque não funcionavam, ou porque, sei lá, algum dia, em vez de começarmos à e meia, começámos à meia-noite porque não conseguia atinar com o som, sei lá, tantas coisas que nos Eu aconteceram. já nem sou consciente disso, Exato. mas isso tem a ver, e isso não é engraxar-te, mas é tal. ah, ah, hum, Antes falávamos das desigualdades económicas, não é? Uhum. Cada vez esse intervalo é maior, não é? Hum, Os ricos cada vez são mais ricos e os pobres cada vez são mais pobres. A distância do domínio tecnológico que existe hum, entre tu e eu é abismal, é tão grande. Ou seja, a- a- eu tenho provavelmente um 1% de conhecimentos. Tu tens 89,78. Entendes? Ou seja, é hum. tal o abismo, é tão grande entre, ou seja, entre o que tu sabes e o que eu sei, Hum. que eu já nem sou consciente dessas falhas, mas é verdade. E aliás, e antes, por Mas o meu trabalho, exemplo, sim, antes de começar o programa de hoje, tu estavas-me a dizer, epá, já descobri o problema que tinha, não sei o quê, tem a ver com yeah, um cabo, com jack, mas o cabo pesa tanto que perde o yeah, contacto e não sei o yeah. quê. E eu, fantástico, Mas o mas eu, meu eu objetivo, seria Luís, capaz de passar, de de chegar a esse, conseguir chegar a esse ponto. a essa conclusão. Yeah. Exato. Mas o meu trabalho nesta sinergia que temos eu e tu, é exatamente fazer com que o difícil seja fácil. Claro. Porquê? Para Sim, sim, que, sim, para sim. que não complique, para que não se ponha no meio deste processo criativo que temos eu e tu, percebes? E Porque, cada vez é mais fácil. exato, porque se fosse um problema, se isso fosse um problema, então isto não ia avançar. E eu dou-me conta de que as pessoas. Mas isso é uma resposta que vários já deram, a toda essa. Da quantidade de informação que eu vou assimilando. Não podes deixar que a tecnologia seja um impasse para a criação, Claro. para a tua criatividade, porque as pessoas ficam obcecadas com a questão do microfone, com a questão dos auscultadores, com a questão da câmara. O que é que eu uso para gravar, como é que eu consigo melhorar o som, como é que eu posso tirar o som de fundo, como é que eu posso não sei o quê. Epá, essas coisas vão-se aprendendo, podem-se melhorar, Claro. mas também tens que conhecer os teus limites, não é? Porque pode ser um limite económico, pode ser um limite de infraestrutura onde tu vives, ou seja, pode haver vários fatores que influam nesse sentido. Mas o saber isso, chegar a essa resposta, não é? Por que razão é que isto está a fazer, porque é que isto está a funcionar de uma determinada maneira, depois tens que saber a resposta para isso, pelo menos, mesmo que não consigas Exato. resolver, não é? Mas o objetivo final é isso. Isso era uma máxima que numa das empresas onde eu trabalhei, que tinham digamos, este mote, não é mote, não se diz mote, digamos, Credo. esta frase, sim, entrava um pouco no credo, Este era fazer, slogan. sim, era fazer as coisas mais, ou seja, para conseguir fazer as coisas fáceis, havia muito trabalho por trás, muita complexidade, não é? Hum. E eu tento fazer com que isto seja fácil para os dois, ou seja, para que tu, de um lado, só tenhas que fazer clique e Uhum. entres, e eu, por outro lado, só tenho que fazer 2 ou 3 cliques para pôr isto a andar, mais nada. Até para mim, eu não gosto de complicar, Exato, exato, percebes? exato, exato, exato. Mas é certo que para chegar a este ponto, isso tu espreitas aqui para trás do que está aqui, aqui tudo montado, é complexo porque há muito fio aqui pelo chão, há muito cabo pendurado, e se calhar há pessoas que pensarão,
mas por que raios é que tu precisas disto tudo para fazer isto aqui, não é? Aliás, tu no outro dia perguntaste-me, que eu ia te perguntar sobre isto também, deste casal que estão a pensar, ou acho que já vão publicar o primeiro episódio do podcast deles, Sim. não é? E tu Uhum. estavas-me a perguntar, fazer a consulta, se podíamos falar com eles e tal. Até nesse sentido, e acho que já falámos sobre isto também com a questão da Lua, que ela também tem interesse está interessada nestas coisas, e até eu, ou seja, no dia em que eu tiver que explicar isto a alguém para dar conselhos de como fazer, como criar, eu tenho que simplificar o processo. Eu não posso fazer a mesma coisa que fiz connosco, Claro. porque é demasiado complexo. Não, mas aí tens a vantagem de poder transmitir o ponto atual em que nós nos encontramos. Exato, Epá, eu hoje em dia faço isto assim. exato. Ou seja, já não tens que fazer. Outra coisa é que tu queres dar aulas de Hum. história de um podcast. Claro, se tu Os quiseres cinco dar primeiros histórias de um passos. podcast, tu dizes, ok, isto são 38 créditos, sabes? Temos aulas às segundas e às quintas, Yeah. e isto vai ser um ano letivo. Mas Sim, não, mas tu, mas aí chegamos outra vez a esse ponto de que há muita gente que não quer fazer isso, não quer passar por esse arco, não quer claro, mas nem está disposta a. Porque é uma carga. Eu noto, eu sempre que tenho estas conversas Mas com pessoas vê que não bem que estão tecnicamente. é diferente já, Hugo, Diz? porque tu já a questão é diferente já, porque tu já tens a capacidade, ou seja, graças ao teu sacrifício Uhum, e à tua pesquisa uhum. e à tua trajetória, tu já podes transmitir às pessoas e ensinar às pessoas a parte fácil. Mas eu se entrasse na questão técnica, na maioria das pessoas não quer ouvir essa parte técnica. Não quer, Claro, porque aborrece, claro. Não, aborrece porque rapidamente. A partir do momento as em que eu pessoas começo a querem já. falar, olha, este microfone As está pessoas ligado querem por um cabo XLR que, a sua vez, vai ligado a uma mesa de misturas da Behringer, e depois desse cabo vai diretamente ao meu PC, que tem um cartão de som e tem várias entradas, e percebes? E aos 5 segundos claro, já desligaste. mas agora eu faço-te uma pergunta clara e direta. Isso não aporta nada às pessoas. Claro, Se queres, isso se é queres aprender claro, como porque isso funcionam as é coisas, pa sim. claro, não, mas quer dizer, mas tu estás a dar a informação em base à paixão que tu sentes por estas questões. Ou seja, tens que adaptar este discurso ao Porque tipo de eu quando audiência que fui tu tens. exato, eu fui na sexta-feira buscar o carro que estava na revisão e ele disse-me: "Sim senhor, olha, como era a revisão não era por quilómetros, era por anos", Aham. perfeito. Mudámos o filtro e mudámos não sei o quê e tal, e o óleo é o que diz a fábrica, não sei o quê, perfeito. Mas ele não me disse qual era a fábrica ou a marca do filtro, não me disse qual era a marca, nem o processo de elaboração do óleo. Quero eu dizer que se Não eu era preciso. fosse uma pessoa interessante, ou interessante não, interessada Yeah. nessas coisas, faria essas perguntas. Ah, então diga-me lá, não sei o quê, Bom, está a eu perceber? iria mais longe. Que marca é que é o óleo? Que viscosidade tem o óleo? Claro, sim, sim, eu teria perguntado que marca é que é o óleo, não sei o quê, e tal. E Papi, opá, que marca é que é o filtro? Bem, em relação aos claro. carros não perguntaria isso. Em relação Claro. à moto, Agora, talvez. no entanto, eu percebo-te, porque o que tu dizes, as pessoas não estão interessadas. E depois, falando da geração que estamos a falar, que por certo, os nossos amigos, eu gostava, se tu estás de acordo, mas pronto, a gente fala disso depois, porque eles já vão no dia 28 de Pois eu fevereiro, vi o post vão deles no já arrancar. Facebook. Ouvi o teu, Vão já acho que, arrancar. acho que era o teu Sim, post. e eu mandei-te e não sei o quê. Mas Exatamente. seria interessante, se tu quiseres, falar com eles Eu gostava e imenso de falar perguntar. com eles. Exato. Sim, sim, vamos falar com eles. Nem que seja pela questão de aprender o que eles fizeram Exato, para exato. E avançar, então porque quando falámos eu e podemos. tu, eu ainda vi que eles estavam, digamos, naquela parte da ideia, Exato. mas Uhum. pelos vistos já estão bem Já avançados, estão, já o que é estão e eles fantástico. O continuaram, que é não sei o quê, fantástico. fantástico. Porquê? Porque fizeram o mesmo processo que tu. Exato. Então seria interessante, se quiseres, convidá-los aqui, falamos com eles, dizer: "Pá, como é que foi essa história?" Porque o que eles fizeram, Uhum. ainda hoje, eu não sei fazer. Mas o problema de não e eu tenho 2 coisas e faço autocrítica. Eu tenho provavelmente o medo ao fracasso, mas ao mesmo tempo tenho uma coisa que eu não tenho complexo em admitir, que é uma preguiça enorme que me invade de ir investigar Mas eu esse também tipo tenho de coisas. preguiças com certas coisas Com outras e com coisas, outras mas não com coisas, com estas. outras coisas, com outras Com coisas. estas, claro. Aliás, o que é que eu te digo muitas vezes? Não Hum. sei se alguma vez disse nestes microfones. Se algum dia este podcast alcança um nível de audiência que nós começamos a receber dinheiro, não dos nossos ouvintes e espectadores, mas destas plataformas, epá, já tens tanto, não sei o quê, Exato. vou-te mandar um cheque. Eu já te disse várias vezes que isto é 75% para ti e 25% para mim.
E se quiseres outra proporção ainda mais desproporcional, eu estou totalmente de acordo, meu. Porque, e para mim é difícil de transmitir e da tua parte é chato transmitir. Para mim. Explico-me. Para mim é difícil transmitir às pessoas Aham. todo o trabalho e investimento que tu tiveste do ponto de vista técnico. Uhum. Tu serias a pessoa indicada para explicar tudo isso, mas para mim seria chatíssimo. Chato ouvi-lo. Se tu queres algum dia dizer isso num podcast, Aham. eu deixo-te com os últimos 20 minutos, eu Não, vou-me eu embora e tu publico, acabas o não, programa não, e explicas às eu publico pessoas. isso rapidamente num post de Instagram. Claro, mas é que eu as 2 vezes que fui gravar contigo aí à tua casa, meu, Aham. 1 ou 2 vezes, 2 Sim. vezes acho eu, epá, eu Mas foi simples para ti. Para ti foi simples. não, não, Tu não, sentaste, tinhas o magnífico, microfone à frente, porque os é como hoje, auscultadores, mas eu em mas ocasiões houve até me muita sinto mal. preparação, Sim, mas eu às vezes até da minha Hugo, parte para que claro, até me chegasse. sinto mal de dizer: "Foda-se, meu, eu chego aqui, faço clink, clink, clink e já está, e este bacana", Claro, mas pronto, eu agradeço, mas essa é preparação foi magnífico. feita dias antes, eu pôr-me Não, aqui na meses, mesa. anos, Não, anos. anos Ah, não. não, sim, 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 nesse dia, dias Ou antes, seja, exatamente. houve aqui uma preparação prévia, não é? De sentar-me na mesa, pôr os microfones, ou seja, simular e imaginar que tu estavas à minha frente. A minha presença, exatamente. Exatamente, porque é isso que eu faço. Aliás, para os nossos espectadores no YouTube hoje não vão ver grande diferença a nível visual, nem estético, porque Ah, sim, obviamente mas hoje é a tal estamos questão. exato. Estamos a usar outro programa para gravar. Bom, o programa para gravar continua a ser o mesmo, mas a nível de captação de imagem, sem entrar em grandes questões Mas técnicas. com licença. O Luís já está a dormir. E não é uma Uh, falta de respeito a ti, não, mas é uma coisa que é por isso é magnífico. que eu já adiantei, sem entrar em grandes questões técnicas. Aliás, até explico eu, peço imensa desculpa, até explico eu aos nossos ouvintes. Queridos ouvintes, eu antes, para começar esta emissão com o Hugo, tinha que introduzir um código e uma password. Eu hoje cheguei aqui, o Hugo mandou-me um link, uma linhazinha em letras azuis, pelo e-mail, eu cliquei lá, E já cliquei estás na dentro. segunda, dizer que sim, e já estou dentro. Já está Ou dentro. seja, esta é a história, a capacidade que o Hugo tem de investigar para simplificar os processos. Yeah. E não só simplificar os processos, queridos ouvintes, torná-los mais económicos. Também. Também. Claro, Também. porque Também. como nós já dissemos algumas vezes, isto não é chorar, isto supõe um gasto mensal entre os dois, que Sim. nós dividimos religiosamente, obviamente. Sim. Ah, ah, e o Hugo, nestas investigações, que há uma questão sempre fulcral e que o Hugo tem sempre em mente, e digo Hugo porque eu aceito e estou de acordo, mas eu não faço nada para que seja assim, que é manter a qualidade. Claro, manter a qualidade ao mais a baixo custo. E é Claro. magnífico, pá, Claro. magnífico. Sim, dentro da máxima que é simplificação. Claro. Hoje estamos a usar. Não perdendo a qualidade. Não perdendo a Exatamente. Hoje qualidade. estamos a usar o StreamYard como canal de captação da imagem. Ou seja, antes estávamos com o Zoom, fazíamos uma chamada por Zoom. Eu capturava essa imagem, gravava e gravo no OBS, que é um programa de streaming para os que estão, digamos, metidos no mundo do streaming no YouTube, no Facebook e essas coisas. Então o que eu faço é, digamos, a nossa via de transmissão é feita desta maneira. Hoje estamos a usar o StreamYard, que é uma plataforma que permite fazer streaming também pelo Facebook e pelo YouTube, mas não estou a fazer o streaming, simplesmente estou a captar essa imagem que sai desse programa ou dessa plataforma. Aliás, é uma página web, nem sequer é um programa instalado no computador. Portanto, eu passo o link diretamente ao Luís, o Luís clica e já está dentro da reunião. Simples e barato, porque é grátis. Sim, sim. Até certo ponto. Sim mesmo. Até certo ponto. Até certo ponto. Meu caro amigo, Caro amigo, foi muito agradável esta foi um belo conversa. programa, Foi pá, um eu belo diria, foi um programa. belo Eu programa. também acho que sim. Falámos de várias coisas e há sempre tantas que ficam por falar, Pá, mas eu estou tão contente com a minha iluminação, pá. tu estás óptimo. Óptimo. Queres começar a gravar assim, a estas horas, pá? A mim eu não me importo. Fim de semana que não tenha Olivia, podemos gravar sem qualquer problema. Sem Perfeito, qualquer pá. problema. Aliás, Perfeito. eu noto-nos com mais energia quando gravamos Sim, durante o dia do que de noite. sim, Porque à noite é sempre já já mais tarde, já por volta das já temos um dia de 11h30. trabalho nas costas, Exato, principalmente tu, muitas vezes, porque vens do trabalho e estás aqui, não é? exato. A Sim, mim não sim, me sim, sim. importa nenhuma das alternativas, não há nenhum problema. Podemos gravar isto fim de semana, sem problema. Pois já está.
Bom, Já meus sabem que a caros, partir de agora, eu vou estar já eliminado. estás iluminado. Vais passar a ser um Illuminati. Querido amigo, um abraço. Um abraço, bom fim de semana para o pessoal que nos ouve ao fim de semana e os que nos ouvem entre a semana, pois boa semana de trabalho. Vejam-nos no YouTube, subscrevam ao canal, é importante subscrever ao canal, é importante para nós, Sim, mais para nós do sim, que para sim. vocês, mas Mas também para eles, porque assim podem exato, podem recebem, receber e uma recebem alerta sempre, sobre que já está exatamente, publicado e tudo isso. exatamente, e Ou querem seja, nós seguir, também queremos simplificar a vida dos nossos ouvintes. claro, claro, exatamente. Assim, os que nos veem pelo YouTube veem as nossas caras, conhecem-nos e passam um momento agradável, ou não. Já depende de cada um. E ouçam-nos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Popcasts e todas essas plataformas fantásticas que existem hoje em dia para ouvir podcasts. E mais nada. Bom resto de domingo, Luís. Igualmente, bom resto de Grande domingo, boa abraço. semana de trabalho e força aí para todos. Até E à obrigado próxima. por estarem aí e conseguirem ir. Exatamente. Obrigado por estarem Até à aí. próxima. Tchau, Beijinho à minha tchau. tia Ana Maria e à minha mãe. Grande, e ao meu pai. Tchau, tchau. E ao Abraço para Felipe, todos e ao Jorge, e a todos. e a todos, e a todos, pá, e a A todas. todos e a todas. Já chega, está bem? Tchau. E a todes. Também temos Não, que eu essa sabia, eu linguagem inclusiva. Não, 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 sabia, não. eu Não, não. sabia. Vá, vá. Tchau. Tchau.